E se a gente falasse de produtos sem querer parecer inteligente o tempo inteiro? Meu nome é Vinícius Miguel, tô começando mais um Produtoriano. Vamos falar sobre visibilidade no vídeo de hoje? Eu acho que é um tema muito interessante. São reflexões e discussões que eu queria colocar para fora, trazer e conseguir trocar aqui com você, que é sobre visibilidade. No nosso dia a dia, coisas acontecem o tempo todo, o tempo inteiro. Então, existem problemas ali, problemas lá. E conforme a gente vai ficando mais experiente em algumas situações, a gente pega e resolve. Então a gente pega e resolve, anula o problema. Pega e resolve, anula o problema, transforma em outra coisa, gera outras discussões e tudo mais. E é o normal mesmo, né? Conforme a gente vai ficando cada vez mais maduro, mais bombas a gente é capaz de controlar, amenizar e fazer as coisas fluírem sem um grande alarde. E aí um erro muito comum que eu cometia, às vezes ainda cometo, é não dar visibilidade sobre essas coisas que já foram resolvidas. E a gente entra num conflito muito grande sobre ter que prestar contas e sobre coisas do tipo e tudo mais. Mas acho que esse não é o ponto. Eu acho que a visibilidade, ela diminui a ansiedade em alguns cenários, principalmente quando você precisa ter noção do tanto de coisa que tem para fazer, o tanto de coisa que tem para arrumar, quanto um ganho de autoestima, além de reduzir a ansiedade nesse cenário, ela te dá um ganho de autoestima sobre o tanto de coisas que você já conseguiu superar. E se você não superou ainda, trazer visibilidade sobre isso também é importante. E o que eu quero trazer sobre visibilidade, para não ficar um negócio muito abstrato, muito no mundo das ideias. Visibilidade é o que aconteceu de data tal até data tal, quais foram os impactos disso, trazer isso listado em alguma ferramenta. Pode ser um Google Docs, pode ser um Notion, pode ser uma planilha. Não existe uma sofisticação em trazer visibilidade. Pode ser uma reunião, uma ata, pode ser você falando e trazendo notas. Não tem esse certo ponto. E a gente, enquanto PN, a gente se apega muito a dar visibilidade sobre o nosso trabalho para a nossa liderança, né? Ou para quem está acima de nós de alguma forma. Eu acho que a gente tem que ser claro e dar visibilidade para todo mundo. Para quem é nosso liderado, se você lidera alguém, para o seu time, para o seu par. E em algum momento essa visibilidade ela vai ser cobrada, ela vai chegar em outras instâncias. Dar visibilidade para outra área, por exemplo, que seja. Então, acho que a visibilidade ela reduz, de modo geral, o principal benefício é essa redução de ansiedade mesmo. De eu saber o que aconteceu, de eu não ter surpresas, de eu não ter problemas, de eu não ter caminhos alternativos ou coisas que surjam. Obviamente, você não vai conseguir ter visibilidade de algo que é surpresa. E às vezes você não vai conseguir passar a visibilidade sobre tudo. Mas um ponto de reflexão que eu tenho para eu mesmo, e que ainda é uma pergunta em aberto, é como deixar o processo de gerar visibilidade mais fluido, mais liso, rodando mais liso, sabe? Porque toda vez que acontece um problema, você tiver que reportar no e-mail, reportar em alguma coisa, reportar numa reunião, lembrar de anotar e tudo mais, não flui tanto, assim, funciona no papel, na ideia, mas na prática o dia a dia te consome, você não consegue parar, você não consegue fazer isso, são muitas coisas acontecendo. Então, como que esse processo ele fica mais fluido a ponto de ser algo incluso na sua rotina, que não te onere tanto esforço das coisas que você está resolvendo. Então, entendo que, em alguns momentos, trazer visibilidade é mais importante do que resolver algumas coisas, mas na maioria dos momentos, não. E conforme o nosso perfil de trabalho, perfil de empresa, perfil de cliente, coisa do tipo, a rotina da gente, a gente vai resolvendo, vai matando e parece que nunca acaba. E aí a gente não tem essa visibilidade do que a gente já conseguiu matar, do que a gente conseguiu evitar que acontecesse e do que a gente, quando aconteceu, o que a gente fez, o que a gente levou e tal. E um ponto importante sobre visibilidade é que visibilidade não tem que ser só sobre coisas boas. E isso é um processo muito doloroso, muito interessante quando a gente olha para o dia a dia, que é a visibilidade ela independe se é uma coisa boa ou ruim. É um ponto sobre, perdão, um ponto sobre o que está acontecendo. Sem um viés muito emocional em cima disso, sem um retrato de um caos muito grande, mas eu trago visibilidade sobre essas coisas ruins que estão acontecendo. Ou esse tanto de coisa que a gente não conseguiu, do que eu não consegui fazer, do que o time não conseguiu fazer. Visibilidade sobre coisas ruins, às vezes, é mais importante do que sobre as coisas boas. Mas eu acho que todas devem receber a mesma atenção.
Porque quando a gente passa da fase de entender que visibilidade não é só sobre coisas boas e também sobre coisas ruins, a gente fala com muito mais ênfase sobre as coisas ruins, sobre o que precisa melhorar, sobre o tanto de coisa que tem para fazer versus a capacidade de fazer, sobre o backlog, sobre a funcionalidade, sobre o modelo de priorizar, sobre coisas que acontecem em quase todas as empresas, todos os locais, todas as dinâmicas de trabalho dentro da nossa cadeira de produto. E a gente fala muito sobre essas coisas, evidencia muito essas coisas. E a gente não fala, pelo menos com a mesma intensidade, das coisas boas que a gente conseguiu fazer e do que a gente conseguiu executar. E grande parte do nosso papel enquanto PM, na minha visão, é sentar na mesa e ser a pessoa do copo meio cheio. Mesmo que tenha uma bebida amarga no copo, mesmo que o copo seja difícil, mesmo que o copo seja complicado, o nosso papel, eu acho que vai ser sempre trazer o copo meio cheio, sabe? Tipo assim, tem todos esses problemas, mas pelo menos a gente conseguiu fazer isso aqui. E não é uma mentira, não é se enganar sobre algumas coisas, achar que tá tudo perfeito e tudo mais. Mas conseguir ver coisas boas até em cenários ruins, complicados, assim. E uma coisa boa pode ser avançar 10% em alguma coisa. Ou conseguir fazer uma coisa nova no caminho do que você está tentando construir. Mas eu acho que a visibilidade, quando ela é vista dessa forma, e você adota esse pilar de trabalho como parte da sua rotina, como parte do seu esquema, gerar visibilidade também é uma tarefa do seu dia a dia, não cometer esse erro que às vezes eu cometo e reconheço, de não dizer essas coisas boas, que também aconteceu, eu acho que ela é muito importante para moral e posicionamentos políticos, obviamente, o que você quer fazer. Então, se você mesmo só traz visibilidade sobre coisas ruins que aconteceu, em vários momentos, como as pessoas veem o seu trabalho, é tão importante como você faz o seu trabalho. É difícil de entender isso, que não é só a nossa capacidade que leva a gente para alguns lugares e tudo mais. Existem mais coisas em volta disso. E o caminho para isso é essa visibilidade, essa transparência e tal. Não ser cínico e falando, não, mas pelo menos isso aconteceu, e ignorar que coisas estão acontecendo. Mas já existem muitos papéis e muitas nuances que vão ver esse copo meio vazio, né? Quando a gente fala desse copo meio vazio, de apontar mais os problemas, fazer sobre isso, a gente tem que balancear, mesmo que seja difícil, tá? Mesmo que você concorde 100% com todos os pontos ruins, e na maioria das vezes eu sou esse perfil, cara, concordo com todos esses pontos ruins, mas tem essas coisas boas aqui. E a gente só consegue ver isso com visibilidade, e essa visibilidade reduz a ansiedade de todos que estão à nossa volta. É melhor ficar ansioso do que ficar... Quer dizer, é melhor ficar trocando. É melhor ficar triste, talvez, ou desmotivado com algumas coisas, do que ficar ansioso do sabendo que, cara, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes é importante você saber tudo que está acontecendo, saber que você não vai dar conta de tudo. Mas a visibilidade, ela vem desse caminho para como principal benefício reduzir a ansiedade e acho que deixar todo mundo na mesma página, compartilhar dores e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante. E para fechar esse vídeo, eu acho que esse tema vai voltar aqui no canal, eu volto para cá quando eu entender e testar alguma forma de gerar essa visibilidade, sem ser algo danoso, penoso, demorado. Eu não tenho que atualizar uma planilha, não tenho que escrever em algum lugar, não tenho que fazer alguma coisa. Melhor, não é que eu não tenha que fazer, mas eu encaixe dentro de uma rotina algo que permita que isso seja fluido, que isso seja espontâneo, direto e conectado com o dia a dia, sabe? Então, é isso. Se alguém tiver alguma dica, traz. A ideia desse quadro não é trazer respostas, não é, como eu digo no início do vídeo, não é parecer inteligente o tempo inteiro, mas trocar aqui com quem assiste os vídeos e quem comenta aqui embaixo. Então, por favor, comenta aqui embaixo, vamos criar essa discussão e vamos levar isso à frente. Vai ser um prazer trocar ideia com você. Te vejo até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Abraço.